como nós deveríamos fazer as nossas devoções familiares. O pastor americano Tom Hicks escreveu um texto extremamente instrutivo sobre como nós podemos adorar a Deus em família. É muito importante que nós não apenas adoremos a Deus individualmente ou publicamente, mas a adoração é algo que também deve ser feito em família. Porém, Tom Hicks começa nos dando um alerta, que embora os cultos familiares, os cultos domésticos, sejam meios de graça muito importantes para a edificação da família, eles também podem, na verdade, serem prejudiciais. E isso acontece quando essa adoração não condiz com a prática dos pais, quando os pais são uma coisa em momentos de adoração, porém não são exemplos para os filhos em outros momentos. Exemplos aqui não queremos dizer pessoas santas, pessoas perfeitas, impecáveis, mas exemplos de arrependimento e de um desejo sincero de agradar a Deus, não apenas nesses momentos, mas em todas as áreas das suas vidas. É isso. Então, se as crianças percebem que há uma contradição entre aquilo que os pais são nos momentos específicos de devoção familiar, daquilo que eles vivem nos momentos cotidianos, isso pode gerar, inclusive, rebelião no coração das crianças e um afastamento, como se aquilo não fosse real na vida dos pais. Mas, por outro lado, se os pais vivem buscando a Cristo, em constante arrependimento, buscando confiar cada vez mais no Senhor, nas situações comuns do dia a dia, os momentos de devoção familiar, eles vão se tornar um importante meio de graça para apontar as crianças e demais membros da família para Cristo. Isso por meio da oração, da leitura da palavra e do mostrar para as crianças como é um viver na presença de Deus. Um dos principais benefícios das devoções em família, dos cultos domésticos, é que este é um importante meio e ocasião para nós instruirmos os nossos filhos a respeito do nosso Deus e da sua palavra. As Escrituras contêm mandamentos em diversas passagens para que os pais ensinem aos seus filhos o conhecimento e o temor do Senhor. Nós poderíamos citar Deuteronômio 6, o Salmo 78 no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a passagem clássica de Efésios 6. E o culto doméstico, as devoções em família, são um momento muito importante para que nós instruamos os nossos filhos. Como pais, deve ser uma das nossas grandes preocupações que a nossa esposa, os nossos filhos sejam bem instruídos a respeito do conhecimento do Senhor. Nas Escrituras, nós também encontramos diversos preceitos e exemplos de mães instruindo seus filhos, como em Provérbios 1:8. E então, de maneira prática, como nós podemos adorar a Deus em família? E aí nós temos algumas diretrizes aqui para vocês. A primeira delas é: vincule algo que vocês já fazem juntos com os momentos em que vocês adorarão a Deus em família. Por exemplo, aqui em casa, e o Tom Hicks também cita isso no texto, nós usamos os momentos das refeições para podermos adorar a Deus juntos. Você pode, por exemplo, como nós fazemos aqui em casa também, na hora do jantar, ao reunirmos a família para que nós tomemos as nossas refeições juntos, após o momento do jantar, nós podemos trazer as crianças para junto, tirar as distrações de celular e qualquer outra coisa e dizer: olha, filhos, este é o momento em que nós vamos agora adorar a Deus. Então nós reunimos toda a família e começamos a criar um hábito. Este é o momento, após o nosso jantar, por exemplo, em que nós adoramos a Deus. Então, em primeiro lugar, vincule esse momento de adoração ao que vocês já fazem juntos e criem o hábito de se reunirem regularmente
naquele mesmo horário e naquela ocasião. Pode acontecer de que algumas famílias deixem de ter esse momento devocional juntos por achar que é algo muito complexo ou muito demorado. Mas Tom Hicks vai nos lembrar que existem 3 partes básicas desse momento de culto familiar e que elas são muito simples e que elas não demoram mais do que 15 minutos. Ele vai nos lembrar que a consistência ela é muito mais importante do que a duração desse devocional diário. Então ele vai lembrar que existem 3 partes básicas, que seria ler um trecho da Escritura e explicar e extrair algumas verdades básicas e aplicar conforme a necessidade dos membros da família, se são crianças, se são jovens, se são pessoas adultas, aplicar cada um a sua porção devida, verdades simples a partir daquela Escritura, um momento de oração juntos, e aí você pode orar por necessidades da família, da igreja, questões que podem ser colocadas diante do Senhor a cada dia, colocar também os anseios dos seus filhos em oração e demais membros da família, e o outro momento seria o momento de louvar a Deus juntos. Sim, é importante que isso fique claro em nossas mentes. O culto a ser feito em casa não é o mesmo culto a ser feito na igreja. Às vezes, por nós trazermos essa palavra culto doméstico, nós achamos que devemos repetir em casa a mesma coisa que fazemos na igreja. É importante que o culto tenha essas 3 partes e que ele seja não muito demorado, para que não se canse as crianças e aquilo acabe se tornando um momento enfadonho. Muitas vezes a coisa vai fluir e os cultos vão se estender mais. Porém, via de regra, é bom que sejam curtos e que tenham essas 3 partes. A terceira coisa que o Tom Hicks diz que deve ter no culto, a diretriz que ele nos dá para praticarmos as devoções em família, é que nós devemos sempre incluir as crianças. Infelizmente, muitos pais tratam as suas crianças como se elas fossem incapazes de conhecer a palavra de Deus. Até mesmo algumas que já são mais grandinhas. Eles as têm como pessoas que não são capazes de conhecer a palavra de Deus e assim simplesmente as excluem ou do culto na igreja e dos momentos de devoção em família. Então é absolutamente necessário e imprescindível que as crianças participem desse momento. Lembrem, um dos principais propósitos do culto, um dos maiores benefícios dessas devoções em família é treinar os nossos filhos para que eles possam adorar a Deus. É responsabilidade nossa. Existem muitos filhos quando chegam à adolescência e etc., não conseguem participar do culto corporativo com o povo de Deus no dia do Senhor, porque não foram treinados em casa a participar da adoração, mas justamente ao contrário, eles são treinados em casa a ignorarem o culto, são treinados a não lerem, a não orarem, a não louvarem. Então, simplesmente eles reproduzem na igreja, em público, aquele treinamento péssimo que receberam em casa, que é ignorar a adoração a Deus. O que poderia ser evitado e deve ser evitado se nós treinarmos os nossos filhos para que eles adorem junto conosco em casa. O pastor Tom Hicks segue dizendo que nós podemos usar alguns recursos para também ensinar no nosso culto familiar, como a oração do Senhor, um bom catecismo, um credo, como o credo apostólico, o credo niceno, e aproveitar esses recursos, esses documentos da nossa fé, para que nós possamos passar um legado de fé para os nossos filhos e tratar dos pontos principais da nossa fé cristã. Em quinto lugar, a quinta instrução que o pastor Tom Hicks nos dá é mostrar de maneira prática como ele faz as suas devoções em família. É extremamente interessante. Nós vamos deixar o link aqui debaixo desse vídeo para que vocês possam ver como ele faz. Porém, aqui no vídeo nós vamos dizer como nós fazemos. Aqui em casa, geralmente, nós fazemos as devoções, como eu disse há pouco, à noite, no momento do jantar, após o jantar. Então, eu reúno as crianças, geralmente aqui na mesa do jantar ou no sofá da sala, e eu começo perguntando como foi o dia delas, o que elas aprenderam durante as suas aulas de homeschooling, o que elas fizeram, se fizeram um passeio, se fizeram alguma leitura, o que leram na Bíblia. Geralmente eu peço aos meus filhos para lerem os livros de Provérbios, Salmos, Eclesiastes. Então, após ter esse momento mais descontraído, onde eu busco saber como foi o dia deles, nós começamos o culto aqui com oração. Geralmente eu começo orando, ou eu peço para um dos meus filhos orarem, eles já estão grandinhos e eu já vou treinando eles para orarem.
logo após nós lemos as Escrituras e eu busco explicar bem brevemente o que aquela passagem significa. Nós geralmente estamos lendo aqui em casa os evangelhos. Então nós já lemos o evangelho de João, de Lucas, também já lemos o evangelho de Marcos e agora nós estamos finalizando o evangelho de Mateus, além de outras porções das Escrituras que nós já lemos. Então eu busco transmitir ali ensinamentos a respeito do evangelho, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqueles ensinamentos centrais da fé cristã. É um momento evangelístico, é um momento também para tirar as dúvidas das crianças sobre aquela passagem lida ou alguma outra passagem. E finalmente nós cantamos um louvor. Geralmente nós cantamos um só louvor. Um louvor, um salmo e finalizamos com uma oração. Este é um roteiro bem simples que nós seguimos aqui em casa. Não é algo que você tem que seguir e fazer exatamente como nós fazemos. Você pode adaptar para a sua realidade. Mas o importante é que tenha essas 3 partes, que seja regular e que vocês juntos adorem a Deus conforme Ele nos ordena em sua palavra. O pastor Tom Hicks termina com uma lista de recursos, alguns não disponíveis em português, então nós gostaríamos de recomendar para vocês. Nós, como batistas, podemos usar a Confissão de Fé Batista de 1689 como recurso para nos auxiliar na hora do culto. Podemos usar um catecismo, como o Catecismo Batista, o Catecismo Puritano. Nós também temos uma publicação aqui na nossa editora, o livro Teologia em Poesia, que é um recurso muito valioso que pode ser usado também nesse momento de devoção familiar. E vamos deixar alguns links com alguns recursos aqui disponíveis em português para vocês. Por fim, nós queremos encorajar a cada um de vocês que está nos assistindo, que é um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Não há motivo para se intimidar por achar que não é capaz ou por qualquer outro motivo e assim deixar de fazer essas devoções familiares, o culto doméstico. Se nós somos cristãos fiéis e queremos agradar a Deus em todas as coisas, inclusive em nossos lares, o Senhor há de abençoar os nossos esforços e fazer com que verdadeiramente nós tenhamos uma vida piedosa em nosso lar. Sem dúvida, nós como pais dedicarmos o momento do dia, todos os dias, de modo consistente e fiel, na dependência do Senhor, para ensinarmos nossos filhos, para juntos os chamarmos para adorar ao nosso Deus conosco, é uma boa obra. Mas nunca nos esqueçamos que nossas boas obras estão cheias de pecado e de imperfeição. Tom Hicks nos lembra que quando nós pecamos, e nós vamos certamente pecar, mas nós demonstramos aos nossos filhos como nós buscamos arrependimento e encontramos em Cristo e no seu sangue perdão, isso pode também ser uma maneira de honrar o Senhor. Ele fala algo que é uma máxima em nossas vidas e deve ser. Nós sempre devemos passar a seguinte mensagem para os nossos filhos. Filhos, nós somos grandes pecadores, mas Jesus é um grande Salvador. E se nós fizermos isso, nós vamos ter cumprido o grande papel de nossas vidas, que é apontar os nossos filhos para o nosso Senhor Jesus Cristo e vivermos essa vida constante de fé e arrependimento, inclusive nos nossos cultos familiares. Portanto, nós devemos buscar honrar a Cristo em tudo o que nós fazemos, ainda que estejamos muito cônscios das nossas imperfeições. Eu falei a princípio que um dos grandes benefícios do culto doméstico é que nós podemos tirar esse momento para instruir os nossos filhos, evangelizar os nossos filhos que são pecadores e precisam ser conduzidos a Cristo. Porém, o culto ele vai além disso. É um momento para que finalmente nós possamos glorificar a Deus. Então, ainda que nós não consigamos nenhum outro benefício ou não consigamos nenhum dos outros objetivos ao fazer o culto, o simples fato de nós buscarmos honrar a Deus e glorificar a Deus já terá valido infinitamente a pena. Então, que nós possamos praticar o culto para a glória de Deus e que o Senhor se agrade em abençoar os nossos esforços para a nossa edificação pessoal, para a edificação dos nossos filhos e para que a nossa família possa ser dedicada à glória de Deus. Nós vamos deixar o link do artigo do Tom Hicks aqui na descrição desse vídeo, bem como outros links de materiais que podem ser úteis para você e a sua família. Espero que esse vídeo tenha sido edificante para você e nós nos vemos na próxima, se Deus quiser.